Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 11 de dezembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e minha companheira de rádio, professora Marilza de Andrade, e temos a honra de receber o professor Alexandre Zaslavski. Ele é professor de filosofia no ensino médio, mestre e doutor em educação, coordenador do conjunto do Conselho Intercientífico da Unicim e editor-chefe da revista Interparadigmas. E o tema de hoje é Interparadigmologia e o Paradireito. Seja muito bem-vindo, professor, e agora eu passo a palavra à professora Marilza. Bom dia, professor Alexandre, é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente, né? E você também pode dar bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Marilza, Thaís, a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, a satisfação está aqui. Muito bom. Nós é que agradecemos. Conteúdos do Paradireito agradece, eu acho que a rádio RCI 1320 AM também. Professor, então vamos começar o nosso ping-pong cosmoético. Tudo bom. Professor, o que é a interparadigmologia e como surgiu a ideia desse trabalho? Existem critérios para esse voluntariado? São três perguntas, na verdade, né? Sim, vou dar o histórico assim, desse assunto. Isso, é muito Tudo bom. Começou em 2012, quando a revista Interparadigmas foi proposta. É uma revista para juntar os pesquisadores da Conscienciologia que tinham o título de doutorado na ocasião. O professor Valdo pediu, né, para a gente montar essa revista para poder divulgar a Conscienciologia junto aos meios universitários, né, acadêmicos e tal, aproveitando a nossa formação. E aí, desde 2012, na verdade, o primeiro número saiu em 2013, a gente tem publicado a revista. Nós estamos aí uma revista por ano, e ao longo desse tempo, nós passamos a estudar esse conteúdo dos artigos, porque nosso grande assunto é o paradigma. A Conscienciologia propõe um novo paradigma científico, mas na história da humanidade tem muitos paradigmas, também científicos, filosóficos, religiosos, artísticos, todas as áreas do saber humano têm seus paradigmas. Então a gente chamou interparadigmologia o estudo da relação entre os paradigmas, de ajuda, de comunicação, é isso que a gente estuda na interparadigmologia. Tá? Então a equipe da Interparadigmas é que está propondo essa especialidade aí já faz alguns anos. Até porque a Conscienciologia é a ciência da consciência, né? E quem exerce essas outras ciências é a consciência na condição de consciência, né? É verdade, exatamente isso. Então a gente está à disposição para aqueles pesquisadores que já estão interessados em si enquanto consciência. Né? Então, assim, estudando coisas parecidas com a Conscienciologia, a gente convida eles para fazer um artigo que relacione com a Conscienciologia e nós publicamos. Então, nós acolhemos esse público, digamos, de pesquisadores que estão afinizados à Conscienciologia, nem que inicialmente, né? E, sendo um trabalho conscienciológico, envolve consciência e consciex, né? Então, a gente está disponível para esse público multidimensional. O paradigma da Conscienciologia, ele é firmado na questão da multidimensionalidade, multisserialidade da consciência, né? E a multidimensionalidade, né, professor? Alexandre, é uma curiosidade particular que me veio agora.
só pode participar da Interparadigma o voluntário da Conscienciologia ou uma pessoa que seja leigo da Conscienciologia pode publicar um artigo na Interparadigma? Pode sim. Nós publicamos artigo de qualquer pessoa. O nosso critério mínimo é que ao menos um dos autores tenha o título de doutorado, porque ela é uma revista que ela é igual a uma revista acadêmica convencional. Claro que o objetivo é outro. Então, a gente já teve, por exemplo, artigo de mais de um autor que um tinha doutorado e os outros não, por exemplo, mas ao menos um tem que ter o doutorado, tá? Entendi. Então, publicar, agora só para diferenciar, publicar o artigo pode ser para qualquer pessoa que queira dialogar com a Conscienciologia, tem que citar a Conscienciologia no artigo, né, fazer uma relação. Mas voluntariar, digamos, para ajudar Entre Paradigmas, né, trabalhar na Entre Paradigmas como voluntário, no caso, nós somos um organismo dentro da Unicim. Então, quando chega uma pessoa para voluntariar com a gente, ela vai fazer entrevista de voluntariado na Unicim para poder voluntariar. Mas aí também não precisa o título de doutor. O título é para quem vai revisar os artigos, né, propriamente na revista, mas pode nos ajudar sem ter o título. Explica para a gente rapidinho o que é o Unicim, já que o senhor citou esse organismo da Conscienciologia. Tá certo. Então, a Conscienciologia tem várias instituições. Aqui, por exemplo, a Juriscons é uma, né, que estuda para direito, certo? E tem mais de 2 dezenas lá. Unicim é uma instituição da Conscienciologia que organiza todas as ICs. Então, é a união das instituições conscienciocêntricas. Trabalha com formas de trabalhar, vamos dizer, as ICs ficarem mais juntas, né, cooperarem mais e tal. Muito bom. Bom, então vamos agora para a nossa segunda pergunta, professor Alexandre. Qual a expectativa para a abrangência futura da Conscienciologia com esse trabalho? Em que ela vai ajudar a Conscienciologia? Qual foi a proposta, né? Por que foi feita a proposta da revista Interparadigmas? Olha, são basicamente duas formas duas expectativas, digamos assim, tá? Uma delas é ajudar a Conscienciologia a ter uma linguagem que permita maior diálogo com os cientistas acadêmicos, tá? Não é mudar os neologismos da Conscienciologia, mas trazer mais os assuntos estudados na academia de uma forma que possa ser debatido na Conscienciologia também. Então, é fazer um diálogo, e isso ajuda. Nosso objetivo é que tenha mais interesse na Conscienciologia no mundo científico maior. Isso é uma expectativa. A outra expectativa é que esse trabalho também possa ajudar a própria Conscienciologia a desenvolver mais os seus fundamentos científicos. A teoria, digamos, básica da Conscienciologia, ela pode se detalhar mais, se explicitar melhor, digamos assim, ficar cada vez mais consistente através desse diálogo. Por isso que é uma interassistência, digamos, né? Um paradigma ajuda o outro. Sim, eu pensei aqui o seguinte também. É uma forma da Conscienciologia sentar à mesa da ciência convencional, discutindo ciência de igual para igual, e também uma abertura da Conscienciologia para a ciência convencional vir sentar à nossa mesa. Muito boa essa imagem, a analogia, boa, isso mesmo. Me veio isso, é uma troca mano a mano, né? De lá para cá e daqui para lá. Então, e é interessante porque os cientistas, eles chegam a ser cientistas pela sua curiosidade sadia. Sim. Então, né? Então, isso deve aguçar realmente num futuro próximo, né? A revista é relativamente nova para cunho científico, mas deve aguçar essa cientificidade do público aí fora da Conscienciologia. Muito boa a sua resposta, muito boa. Professor, de que modo se dá a mudança de paradigma da ética convencional para a cosmoética? Isso aí, já entramos aí mais perto do paradireito agora, né? Pela questão da cosmoética. A cosmoética é uma subespecialidade da Conscienciologia, embora seja um fator importante você entender e começar, pelo menos tentar exercer a cosmoética para entender a paradireitologia.
né? Certo. Uhum. Então é o seguinte, a ética, tá, é uma área do conhecimento humano e da filosofia, né, tem relação com outras áreas, que estuda os princípios da conduta humana, né, assim, mas indo além da mera moral social. Como que a pessoa pode ser mais racional, né, e pautar suas ações em princípios que possam ser universais, por exemplo. Mas só que isso ainda é na dimensão intrafísica apenas. Né, o ser humano ali, né, o material, o corpo físico, vai pensar eticamente, né, alguns, né, enfim. Agora, a cosmoética, ela já envolve a multidimensionalidade. Então, quando a gente considera que nós nós nos manifestamos em várias dimensões com as energias conscienciais, a ética ela ganha uma abrangência muito maior, né, porque mesmo que a pessoa intrafisicamente faça, às vezes, tudo certinho, ela pode estar desqualificada as energias dela ainda. Então, não necessariamente a ética vai levar à cosmoética, não necessariamente. A ética ela pode ainda ser no meio intrafísico só. Agora, essa mudança de paradigma se dá quando a pessoa passa a perceber as energias e desenvolver o seu parapsiquismo. Né, ter mais sensibilidade para as trocas energéticas do dia a dia, e ela observa o efeito que a presença dela gera também. Quando que ela ajuda os outros, quando que ela prejudica, por exemplo, uma situação, às vezes nem tem intenção, pode ter ou não, mas o jeito dela acaba prejudicando. Então, esse tipo de reflexão sobre como que as minhas energias interagem com o ambiente, eu entendo que é o passo básico assim, para a pessoa avançar para a cosmoética, porque ela vai começar a buscar ter melhores pensamentos e sentimentos no dia a dia dela, para ela poder, então, trocar energias de um modo mais sadio com o ambiente. Então, aí já tem a cosmoética, já é mais que a ética. Né? Por isso que a experiência pessoal no paradigma consciencial é tão importante. Não é uma questão apenas da pessoa entender aquilo na teoria, né? Já é um começo. Mas a vivência de como que se dá isso no dia a dia é o fator mais importante mesmo. Então, é assim que eu resumo, né, ao menos o início dessa mudança de paradigma. Professor, estamos chegando à nossa pensata, mas eu quero ver se a professora Thais tem alguma resposta, tem alguma pergunta para o professor Alexandre. Professor Alexandre, você colocou com relação, né, às questões de paradigma pessoal, né? Eu queria saber se existem técnicas, né? Como que faz para a gente identificar a predominância dos paradigmas pessoais? Existem. Nós desenvolvemos uma técnica que nós chamamos de diagrama de transição autoparadigmática, do paradigma pessoal. Então, está publicado na Interparadigmas número 6, esse artigo está online, quem quiser acessar a página descobre lá o artigo facilmente. Mas, basicamente, a pessoa tem que mapear os interesses intelectuais dela nessa vida e como que esses interesses vêm mudando ao longo do tempo. Então, claro que isso é bem aprofundado e detalhado, mas, por exemplo, tá? Os estudos da pessoa, vamos supor que a pessoa fez faculdade, qual área de profissional ela escolheu? E dentro da faculdade, ela estudou algum autor, por exemplo, mais alguma linha daquela área, o TCC dela, sobre o que foi? Por que ela escolheu esse assunto? Então, essas perguntas, elas começam a mostrar o paradigma da pessoa. Porque a gente entende o seguinte, se a consciência, ela busca evolução, ela está o tempo inteiro buscando, querendo ou não, assim, sabendo ou não. Ela vai fazer escolhas que refletem aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, aquilo que ela mais se interessa. Então, a gente usa as preferências intelectuais como uma forma de perfil paradigmático da pessoa. Tá? É assim que eu resumo. Muito bom. Satisfeita, Thais? Professor, vamos ler a nossa pensata e depois o senhor comenta? Pode Sim. ser? Pode. O senhor prefere ler e comentar ou eu leio e o senhor comenta? Eu posso ler. Então, tá aqui.
Fique à vontade. Tá bem. Então, a pensata escolhida é a seguinte: a cosmoética destrutiva na politicologia é promovida com a substituição dos usos, costumes, tradições, tabus e idiotismos culturais, no rumo da holocognologia e da paradireitologia. Eu vejo que tem um pouco de relação com os paradigmas, por causa aqui da questão de usos, costumes, tradições, né? Isso é parte de um paradigma. Só que a cosmoética destrutiva, ela é um assunto bem complexo na conscienciologia, porque tem horas que as coisas precisam ser, é que nem, por exemplo, um velho monumento, né? Tudo bem que aquilo é uma história, tem história, mas chega uma hora de demolir aquilo, né? Já se tornou negativo, né? Por mais que represente a história, aquilo já não serve. Então, por exemplo, o caso daquelas, vou me atrever a dar um exemplo aqui, né? Vamos ver, né? Essas coisas são polêmicas, ainda mais cosmética destrutiva. Mas, por exemplo, aquelas estátuas, né, de antigos líderes de escravidão, etc., né, de comércio de escravos e tudo mais. Há quem diga que isso é história. Mas assim, veja, se levantar uma estátua para homenagear, é preciso uma coisa positiva, né? Então pode ser, por exemplo, colocado num museu. Pode colocar no museu essa estátua. Um exemplo para a humanidade, né, professor? Exato, um né? Positivo, né? Não uma demonstração do pior. Da anticosmoética, né? Da anticosmoética. Então, assim, se é com objetivo histórico, essa estátua ela pode ir para um museu, né? Onde vai ser estudada essa personalidade, né? Se for o caso, etc. Então, é um exemplo, né? Que nem tudo a gente vai preservar. A evolução, ela envolve a renovação, ela envolve mudança, e a gente tem que se dar conta quando certas coisas a gente não precisa mais, né? E é que nem, por exemplo, se desfazer de bagulhos energéticos em casa. Pode ser uma coisa dada de presente por um parente, aquilo tem uma afetividade e tal, mas chega uma hora no desenvolvimento da pessoa que ela vai constatar que aquilo não combina mais com o ambiente dela. E ela vai, então, se desfazer. Eu acho que é por aí, né? Muito boa comparação com os bagulhos energéticos. Muito bom, é isso mesmo. Professor, nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos no segundo tempo, tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e eu quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá hoje e amanhã. Acesse juriscons.org e saiba mais, ou clique no link abaixo do vídeo. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Alexandre Zaslatsky. Agora eu passo a palavra à professora Marilza. Professor, nós aqui novamente, na segunda etapa do nosso programa, e gostei muito das suas explicações do primeiro bloco, tá bom? Professor, então vamos nós aqui. Qual a relação entre o paradigma pessoal ou o autoparadigma e a vivência da cosmoética? Conforme a gente estava falando no primeiro bloco, a ética, a cosmoética, né, elas têm o paradigma. A cosmoética é do paradigma consciencial, mas nós estamos vindo de outros paradigmas. Todos nós somos originários, né, de outros paradigmas e nós estamos em transição. Então, cada paradigma tem a sua ética. Agora, por exemplo, se a gente considera, né, a religião como uma grande área do conhecimento que tem um enfoque no comportamento, digamos assim, correto das pessoas e tal, né, a gente já vê que é um tipo de abordagem ética, tá? Só que cheia de repressão, né, muita culpa, é muito assim, esses são fatores dos paradigmas religiosos. Agora, quando a gente fala de cosmoética,
a gente já não tem uma autoridade externa, por exemplo, né, dizendo certo e errado. Quer dizer, cada consciência vai usar o seu discernimento, o seu máximo discernimento, para buscar vivenciar esse certo e esse errado, né? O melhor para todos, que seja o melhor para todos, né? É o princípio básico da cosmoética. Então, dentro disso, a pessoa vai fazer sua experimentação, né? Ela vai buscar no dia a dia trazer os melhores resultados que ela puder, né, ser o mais assim útil, mas não de uma forma porque ela é obrigada a fazer, como por exemplo num paradigma religioso. Ela tem medo, né? O que vai acontecer se ela não for boa, essas coisas. Não, ela vai buscar fazer para ela melhorar, para ela se sentir melhor, para ela mudar, se sentir mais ampliada enquanto consciência, mais livre. Então, assim, o paradigma pessoal tem muita relação com a cosmoética, porque a cosmoética indica se a pessoa está mudando de paradigma, ou se no fundo ela está ainda numa linha ética mais religiosa, lá no disfarçada, vamos dizer assim, de cosmoética. Então a cosmoética é uma maneira da gente verificar, vamos dizer assim, o grau de mudança de paradigma. É interessante, né? A sua visão está certa, dentro da nossa conversa, da linha paradigmática do nosso bate-papo. Mas quando eu olhei autoparadigma, assim, eu pensei na questão daquele paradigma que nós instituímos para conduzir nossa vida. Ah, sim, sim. Nós fomos criados por pai e mãe, e nós temos um processo mesológico, e a partir daí, tanto a gente consolida nosso sistema de crença, né? O nosso paradigma pessoal, a forma que nós vamos conduzir a nossa vida. E eu entendo... a minha visão foi mais terapêutica, né? Porque como eu trabalhei muitos anos como terapeuta, a minha visão foi terapêutica. E eu percebia que as pessoas só queriam mudar no momento em que aquela forma, aquele paradigma não estava mais satisfazendo. Mas é bem assim mesmo que a gente observa, né? Tanto na ciência, o paradigma na sociedade, quanto na própria indivíduo, na consciência, a tendência é só mudar quando aquilo satura. Né? Mas no paradigma... a saturação. Mas na conscienciologia a gente já se adianta a isso, porque a gente entende que a consciência está em evolução. Então, eu posso ir buscar intencionalmente essas melhorias, me entender mais, para não precisar sofrer tanto. Não precisa entrar em crise de crescimento, né? Ao menos de sofrimento, né? Aquela coisa, não precisa sofrer tanto, né? É uma expressão que se usa às vezes. Né? Crise de crescimento isso é uma coisa natural, de uma certa forma, né? Você tem um desconforto. O desconforto é muito grande. Haja os tipos de terapia que tem por aí, né? Sim. Então, vamos à nossa próxima pergunta. Qual a mudança de paradigma é necessária para compreender e aplicar o paradireito? Ou seja, a vivência da pensionização justa, íntegra e reta. Certo. Né? Essa expressão, pensionização justa, íntegra e reta, é direto da definição, né, de paradireito, e eu vejo que muitos mencionam ela e tal, né? A pensionização significa que há pensamentos, sentimentos e energias, ou seja, aquilo é vivenciado pela pessoa, de fato. Eu entendo da seguinte maneira, que a pessoa tem que assumir um grau de responsabilidade interassistencial na vida dela, né, para ela chegar nesse ponto. Porque enquanto ela ainda está muito, vamos dizer, preocupada só com ela, vamos dizer assim, né, como que ela se sente, os conflitos dela, etc., eu acho que ainda não chegou no ponto de como que aplica a cosmoética, né? Como que eu vou pensionizar dessa maneira justa, íntegra e reta. Eu diria que no momento que há o investimento na interassistência, seja profissional, no voluntariado, né, na família, etc., há uma saída, a personalidade ela sai de si, ela vai se vendo mais de fora, assim, ela vai relativizando mais a própria realidade dela, e ela vai, assim, se empenhando mais como que ela pode ajudar. Então, eu acho, assim, que eu entendo que esse é o ponto da mudança de paradigma até o paradireito, eu diria assim. Inclusive, no limite do correto, porque chega uma hora
que a pessoa deseja ajudar, mas aquilo que ela quer fazer não convém, por exemplo, no contexto. A pensionização justa, ela está muito imbuída na questão de você depurar a sua forma de pensar. É não pensar mal dos outros, trabalhar a sua intencionalidade, né? Você mesmo, né? Todas as ferramentas da conscienciologia é para que você se trabalhe enquanto consciência, né? Então, você passar a ter um olhar diferente, mais acurado, sem autopiedade e sem chibata em cima de você mesmo, né? Isso é muito importante. A pensionização justa, íntegra e reta, eu tenho que exercê-la comigo também. Eu não posso ser íntegra, justa e reta para julgar os outros, ou não julgar, né? Para olhar os outros e comigo eu ser um algoz de mim mesma. Eu não posso, eu tenho que reconhecer também meus atributos. Mas se posso comentar isso que você falou? Pode, tranquilo. É justamente esse equilíbrio que não é nem a autovitimização e nem o autoassédio, digamos assim, né? Essa linha aí, aí é que está a pessoa assumir essa postura de protagonismo, vamos dizer, né? De ser ativa, não ficar passiva muito, não. Vai né? O que eu vou fazer? Qual é a minha parte? Né? Porque se a pessoa ficar muito passiva, ela vai esperar receber muita coisa também. Ela vai ficar mais avaliando as situações daquilo que ela está recebendo ou não está recebendo. Por isso, ela vai, né, começar a entrar em conflito com isso. Por isso que eu falei de interassistência também. No momento que a pessoa vai se colocar nessa posição, ela já vai, vamos dizer, confiar mais em si, ela vai se concentrar mais em si mesma, num bom sentido, assim, para ela poder atuar melhor. É assim que eu entendo essa linha, digamos assim, no meio aí, né? Que não é nem se vitimizar, né? Mas também não ser o algoz, é ser proativo, interassistencial. Ter lucidez, né, professor? Sim. Thaís, tem alguma pergunta aí para fazer? Eu queria saber, professor Alexandre, se você vê aí dentro das suas pesquisas, se existem relações, né? Quais seriam essas relações com a Maxi-Proexis grupal? Com certeza. A Maxi-Proexis grupal significa todo o trabalho, no nosso caso, né, o trabalho de desenvolvimento da conscienciologia, consolidação, né, da conscienciologia no planeta, vamos dizer assim. Maxi-Proexis grupal é a programação existencial do grupo todo. Né? Eu entendo da seguinte maneira, né, até o professor Valda, que foi quem propôs isso, ele nos convidou para fazer esse trabalho, porque é esperado que, com o passar do tempo, vai haver maior interesse na conscienciologia, né, para além só de nós intermissivistas, vamos dizer assim, né, de quem teve o preparo antes dessa existência específico. Mas a própria humanidade, com o momento atual histórico, vai começar a ampliar a lucidez também, né, e querer focar mais na própria consciência. Né? Então, a interparadigmologia, ela vai preparando esse momento, vai preparando o ambiente, o campo, o holopensene, né, para favorecer isso. Mas a gente não tem como forçar a barra também, né? Tipo, a gente vai oferecendo e vamos ver quem que vai querendo isso, né? Mas o nosso papel é oferecer. E você consegue vislumbrar o alcance holocármico disso? Nessas pontes paradigmáticas? Olha, primeiramente, né, claro que a gente vai atender primeiro sempre o grupo Karma. Né? Então, existe, assim, os nossos amigos do passado que nós fomos líderes em grupos dogmáticos, por exemplo, né, com paradigmas fechados, dogmáticos, etc., que é o primeiro a uma recomposição grupocármica no primeiro momento, assim. Mas depois, quando esses grupos, essas lideranças forem assistidas e encaminhadas, eu acho provável que vai ter um alcance policármico mais para frente, né? Quando, por exemplo, surgirem novos líderes, né, interassistenciais a partir dos grupos de assistidos, e isso vai, com o tempo, né, tende a se tornar policármico. É a expectativa. Muito obrigada, professor Alexandre. Muito bom. Então, vamos agora a outra pergunta. De que modo a interparadigmologia se relaciona com a holofilosofia?
Bom, a Agora é holofilosofia... só praia, né? Pois é, sou professor de filosofia, Pois é. mas a holofilosofia é uma coisa que só a Conscienciologia me dá, sabe? Não se encontra em nenhuma academia do mundo, aí, nenhuma universidade, nem nada. Porque a partir das vivências que a gente tem na Conscienciologia, como pesquisador de Conscienciologia, surgem novas questões filosóficas, digamos assim, que transcendem a história da filosofia. Então, chega uma hora, por exemplo, que as linhas da filosofia se tornam pequenas para explicar aquilo que a Conscienciologia estuda. A gente vai usar todas as linhas. Por isso que é holofilosofia. Holo significa todo, o todo, né? Então, por exemplo, né, como que a gente explica a evolução da consciência, né, filosoficamente, né? O que é a evolução da consciência? A gente, às vezes, está num paradigma, às vezes não, né? A gente está num paradigma e muda para outro paradigma. Esse olhar, digamos assim, externo, um sobrepairamento, sabe? De ter condições de ver, olha, eu vim de tal paradigma, eu não concordo mais com aquele paradigma que eu era. Mas eu tenho isso em mim, assim, são traços que eu desenvolvi naquele paradigma que me ajudam, outros me prejudicam, mas a realidade é essa. Então, esse olhar, digamos, de ver a mudança de paradigmas acontecendo, isso é uma coisa que a holofilosofia permite fazer, né? Nos ajuda a fazer. E aí vai entrar a cosmoética. No momento que aquele paradigma não me serve mais, eu não preciso combatê-lo. Eu não preciso dizer que ele não presta, porque me serviu até aquele momento. Foi o que me deu sustentabilidade até aquele momento. Mas olha o bagulho aí, ó. E o bagulho, como é que fica? Não, mas veja só, eu penso, a cosmoética e o universalismo vai fazer com que eu respeite o outro paradigma. Claro. Entendeu? E seja até agradecida, e eu sigo o meu caminho. Pois é, mas tem uma coisa que é o binômio admiração e discordância, né? Que é uma coisa muito importante. Eu estou exercendo admiração e discordância. Claro. Eu discordo e sigo em frente. Essa é a postura cosmoética. Mas assim, eu acho assim, ó, até isso tem situações que a pessoa precisa se posicionar, né? Ela eventualmente é aí que nós falamos de cosmoética destrutiva. Eu acho assim, talvez seja a conduta exceção, não é a conduta padrão, mas tem situações que a pessoa vai ter que dizer claramente assim, olha, eu não sou mais disso. É um pouco destrutivo isso. Isso é um pouco destrutivo, né? Porque é um choque você falar isso para certos grupos. Né? Olha, eu não sou mais, eu não concordo mais com vocês. Eu não sou mais. Alexandre, olha, nós já estamos passando aqui a hora da nossa pensar. Você trouxe uma polêmica. Eu trouxe uma polêmica, mas a proposta do programa é isso. Tá. Né? Conforme for, a gente não comenta pensar. Tá. Um fato que aconteceu comigo em 2006, mais ou menos, em 2005 eu voltei para Belo Horizonte, que eu não estava bem, e eu comprei um apartamento, fui morar nele, e só que Minas Gerais, né, você já viu, né, todo mundo religioso. Um dia batem à minha porta um grupo de belas senhoras, e uma delas, que me conhecia um pouquinho mais, que assim, se vangloriar, diz assim, vai dizendo, que dia e que hora. Aí eu olhei assim, dia, e todo mundo rindo aqui, né, com a maior simpatia. Eu disse assim, dia e hora para quê? Aí ele falou assim, para a Santinha vir na sua casa para a gente rezar o terço. Eu, Santinha, vir na minha casa, rezar o terço, por quê? Aí elas já ficaram arregaladas. Claro, um pouquinho. Porque a Santinha fulana de tal, da igreja daqui de cima, porque o pároco, todo ano ela fica rodando o bairro, o dia tal vai ser o dia dela, vai ter festa e tal. Aí eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, e agora? Eu não quero, não. Desaguaram, né, assim, né?
não quer, não. Por quê? Porque eu não sou religiosa, eu não sou católica. Mas aquilo saiu numa espontaneidade tão grande, não foi uma coisa programada, foi simplesmente saiu, né? Você não tem religião? Eu disse, não, não tenho religião. Eu sou uma pesquisadora da consciência. Sabe? Falei assim. E o assunto ficou encerrado. A senhora mais idosa não andava mais no elevador comigo. Ela morava no 4º andar, eu no 8º. Quando o elevador descia, que eu estava dentro, ela fingia que tinha esquecido algo e voltava para trás. Sim. Aconteceu. Mas a Igreja Católica está aí, né? Nem por isso eu falo. Então, eu simplesmente me posicionei sem me agredir e nem nada. Bom, esgotamos nosso tempo. Vamos agora. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais. E quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, que acontecerá hoje e amanhã. Acesse juriscons.org e saiba mais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Alexandre Zaslavski. Agora passo a palavra à professora Marilza. Nós aqui no último bloco do programa, o professor Alexandre, eu achei essa pensada tão boa que eu vou ler e vamos comentar juntos, professor? Sim, vamos. Ok? A paradireitologia não pode ser excluída de nenhuma abordagem que atinja consciências e princípios conscienciais, sob pena de a personalidade se omitir, se enganar ou errar. Onde se desenvolve a interassistencialidade lúcida, há de atuar o paradireito. Eu entendo da seguinte maneira, porque é uma questão teática, de prática, de ação, né? Sim. Não é uma teoria. Se a pessoa está agindo, ela está intencionalmente buscando fazer alguma coisa, né, no campo da interassistencialidade, ela está aplicando a cosmoética. Quer dizer, ela está trazendo a cosmoética ali para o contexto dela, né? Como que ela vai ajudar um colega, como que ela vai dar aula, ajudar os alunos dela, né? Enfim, seja onde for. Então, o paradireito, né, a paradireitologia, o estudo do paradireito, tem relação com como que a gente põe a cosmoética em prática, né? Como que se vivencia a cosmoética, que é o para-dever também, né, nesse sentido. Então, eu vejo que é por aí, né? Não tem como ignorar esse assunto quando há o esforço para vivenciar a cosmoética. Cada vez que um professor, por exemplo, vai elaborar uma aula, quando ele está elaborando a aula, ele fica imaginando quanto vai ajudar os alunos. Eu penso que, nesse momento, ele está exercendo o para-dever dele de magistrado, ele está arranhando a cosmoética, ele está sendo íntegro, justo e reto com o aluno, né? Então, vamos para as nossas perguntas do nosso terceiro bloco, professor? Vamos. Muito bom. Você vê a relação entre a interparadigma e a paradiplomacia? Sim. Inclusive, é uma curiosidade que esse assunto da interparadigmologia, em primeiro lugar, eu escrevi um artigo para um evento de paradiplomacia, né? Porque eu estava, com o crescimento aqui da Cognópolis em Foz, né, estava tendo muita relação com
por exemplo, a prefeitura, com a universidade, né, com instituições fora da conscienciologia. E aí que eu levantei essa questão, né, como que é a diplomacia, digamos, essas relações entre a comunidade conscienciológica, a própria ciência conscienciologia e as instituições da sociedade em geral. Então, a paradiplomacia, ela precisa levar em conta o paradigma de cada um, né? Qual que é o paradigma daquele grupo, daquela pessoa? E quanto mais eu entender esse paradigma do outro, melhor. Mais eu vou conseguir alcançar o entendimento com ele, mais um acordo, né? Um tipo de, vamos dizer assim, uma concordância mútua ali naquilo que a gente está fazendo. Então, a paradiplomacia, ela precisa da interparadigmologia, eu entendo assim, né? Porque a paradiplomacia trabalha assim, facilitando e possibilitando as ações conjuntas de grupos, sabe? Como que se entrosa grupos para um projeto em comum, por exemplo. E as diferenças dos paradigmas existem, né? E precisam ser compreendidas nisso. Serem respeitadas, né? Sim. Serem respeitadas, né? Isso é muito importante, muito bom. E como se resume a relação entre a interparadigmologia, a paradireitologia e suas subespecialidades? Nós temos na paradireitologia, vamos dizer assim, a paradireitologia, um guarda-chuva, né? Onde está pendurada a cosmoética, o paradever, a paradiplomacia, o exercício do paradireito, os pensenes íntegros e retos, a intencionalidade sadia. Como fica isso? A cosmoética? Penso que nessa linha de saber entender os paradigmas das pessoas, sabe? Eu acho que por mais, por exemplo, nós mesmos aqui, né, somos voluntários pesquisadores da conscienciologia. Nós temos diferenças entre nós, assim, claro que todos nos dedicamos ao paradigma consciencial, mas enquanto consciências, enquanto indivíduos, cada um tem uma história, uma holobiografia, né, que tem características paradigmáticas diferentes, né? Tem alguns que vêm da religião, tem alguns que vêm do próprio materialismo, no passado, né, em vidas passadas, outros da filosofia, ou, enfim, N coisas. Então, eu acho que para buscar essa conduta, né, íntegra, reta, né, justa, etc., isso faz parte, né, saber respeitar e entender o processo evolutivo de cada um, né, mas ao mesmo tempo para poder ajudar mais, não é no sentido de respeitar, não é no sentido assim que está tudo bom, isso não é respeitar simplesmente, né, mas assim, respeitar para poder oferecer alguma coisa que ajude mais. Né? Por exemplo, os nossos cursos na Interparadigma, a gente tem alguns cursos que a gente faz e frequentemente a gente recebe o feedback que as pessoas se sentem muito respeitadas nesse sentido, porque a gente ajuda a pessoa a ver qual é o paradigma que ela veio. Às vezes ela vem de uma condição que ela não desejaria, né? A pessoa não deseja ficar expondo aquilo. É o caso. Entende? E assim, não, vamos supor assim, vem de uma condição lá de imperialismo, sei lá, coisas... aí lideranças do passado, né, coisas antigas e tal. Mas o ambiente que se forma é de um respeito, para ajudar a pessoa a entender o que ela está se esforçando para fazer. Né, o esforço da consciência de deixar aquele paradigma rumo ao paradigma consciencial. Então, é como se nós estivéssemos assim, distendidos entre o paradigma do passado e o paradigma do futuro, vamos dizer assim. Nós estamos ali no meio, fazendo força para reciclar, né, e vivenciar o novo paradigma. Então, esse ambiente, digamos, que a interparadigmologia possibilita, eu acho que tem relação com o paradireito, sim. Porque há uma abordagem íntegra, eu acho, da consciência, né, e tentar tratar a consciência com a dignidade, digamos, que ela tem, né, no processo evolutivo dela. Professor Alexandre, você acha que você está cumprindo o seu paradever de intermissivista?
Olha, uma parte eu acho que sim, eu não sei qual é o percentual, né? Mas eu acho que ainda está faltando bastante. Vamos ver, tem que me cuidar, ter saúde e tal, para seguir aí. Mas eu acho que tem relação com a minha ProEx, né? Com essa questão da desenvolvimento da ciência conscienciologia, né? De ajudar as pessoas a chegarem, né, na conscienciologia. Se você acha que está na sua ProEx, eu acho que você deve estar dentro do seu para-dever. Sim, sim. Tem que ter uma lógica nisso, né, professor? Claro. Uhum. Concordo. Tem que ter uma lógica nisso, senão não dá, não tem coerência. Sim. Né? Thaís, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta assim, né? Eu gostaria de saber quais são os benefícios, né, das mudanças de paradigmas, né? Pensando que a gente está trabalhando entre limites, né? Entre fronteiras de questões, às vezes, bem opostas, né? Sim. O benefício, bom, a mudança de paradigmas a gente chama quando o processo finaliza, quando ele se consolida, é que há mudança propriamente. Na maioria dos casos, a gente entende assim que nós estamos em transição, ou seja, mudando aspectos gradualmente, como se fossem camadas, vamos dizer assim. Então, o maior benefício da mudança de paradigmas é a felicidade, é o bem-estar, né? Se a gente for pensar do ponto de vista individual, porque a consciência vai evoluindo e ela vai constatando que os paradigmas vão ficando superados para ela. Mas como nós somos um processo, nós temos uma relação grupal, não adianta apenas o indivíduo mudar. Ele tem que ajudar todo o contexto, né, que ele está envolvido. Então, isso aqui é a grupocarmalidade. Né? Então, aí ele se dá conta que ele quer mudar, ele vai começar a mudar, mas ele vai ter que, ao mesmo tempo, ajudar o grupo todo, né, para poder acontecer a evolução. Então, isso tudo é um trabalho. Né? Então, o benefício da mudança de paradigmas eu acho assim, catalisar esse trabalho, favorecer, ajudar todo esse trabalho assim, de renovação. Né? Agora, a interparadigmologia, né, que é o estudo dessa mudança, dessa transição, ajuda para a pessoa ter mais clareza, melhor, assim, mais precisão, o que ela está mudando. Porque na maioria dos casos, assim, a gente observa que a mudança é como se fosse um nevoeiro, assim, né? A pessoa levanta uma poeira, aquela mudança, e ela está um pouco desorientada, assim, fica porque tem coisas antigas do passado que voltam, traços, por exemplo, às vezes companhias que aparecem, mas ela também está buscando coisas novas para ela vivenciar, e isso tudo se mistura, sabe? O passado com aquilo que ela quer ser. Então, a interparadigmologia pretende ajudar a pessoa a entender melhor o que é o passado e o que é o futuro que ela está buscando, entender? Porque às vezes a gente falou de autoassédio, né, no outro bloco, às vezes ela fica com autoassédio, ela acha que ela está muito mal, mas são coisas do passado, entende? Ela já está buscando coisas mais sadias, eu saber diferenciar o que é o que. Obrigada, professor Alexandre. Nós temos mais uma pergunta do Renato. Renato? Não está saindo a voz, né? Renato, está sem áudio. Pronto. Bom, professor Alexandre, voltando um pouco aí na parte da paradireitologia, nas bases da paradireitologia, dos aspectos, né, que são muito estudados na paradireitologia, que seria, vamos dizer assim, um resultado de toda essa condição, né, de toda a população do planeta, intra e extrafísica, se manifestarem de maneira justa, íntegra e reta, a gente caminhar para o estado mundial. Como é que você vê a relação desse trabalho da interparadigmologia com o estado mundial? Olha, em princípio tem bastante relação, porque o que está acontecendo no planeta hoje, que é a reurbanização extrafísica do planeta, né, esse processo todo de
renovação dos ambientes extrafísicos, ressomas, transmigrações e tudo mais, vai acabar criando condições para o estado mundial, né? Essa condição média de maior cosmoética e tal. Isso, de uma certa forma, é uma mudança de paradigmas, ou várias, né? Mas, assim, isso supõe uma mudança de paradigma. Não que a conscienciologia em si, né, seja, mas os grupos humanos, em geral, eles vão ter que progredir nos seus paradigmas para formas mais cosmoéticas de viver. Então, tem muita relação, né? Por exemplo, a própria... Penso assim, um grande fator que vai ter que entrar na vida humana é o parapsiquismo, do modo com que a conscienciologia entende ele, né? Que é um parapsiquismo que não é místico, ele é um parapsiquismo vivenciado por cada um de uma forma natural. Não há, assim, é todo aquele arcabouço, né, de coisas místicas, simbólicas e tal. Isso é o que eu chamo do parapsiquismo laico, né, que ele não tem uma carga pesada mística. Mas isso é um grande fator que vai ter que entrar nos diversos paradigmas aí da humanidade, né? Porque com isso é que vai ser possível a cosmoética. A gente estava falando lá no primeiro bloco, como que uma pessoa vai vivenciar a cosmoética se ela não percebe as energias, por exemplo? Eu não acho, aí isso é uma discussão, né? Mas eu acho que isso é uma teoria, é uma ética. Se ela não tem um olhar multidimensional, é uma ética sofisticada, mas não é cosmoética ainda. Então, essa renovação do Estado mundial vai pressupor as mudanças de paradigmas aí diversas do mundo, mas uma variável assim que tem que estar é a descoberta do parapsiquismo sadio assim, pela humanidade. Né? Não é aquele parapsiquismo que a gente exercia no passado, etc., lá de poder, aquela coisa, cheio de crenças, mas a troca energética do dia a dia, as projeções, né, como que a pessoa lida com isso, como que ela aprende, né, mais usando o parapsiquismo no dia a dia para ela mudar. Isso é um fator que vai mudar os paradigmas, né, e que vai criar condições para esse estado mundial. Eu acho que é por aí. Muito bom, professor. Vamos à nossa pensata? Sim. O senhor lê e comenta, como é que fica? Posso ler. Vamos lá. O temperamento é construído pelas vivências dos costumes. A evolução do temperamento é obtida pelos estudos das leis, ou seja, a autolucidez, a cosmoética e o paradireito. Então, essa pensata ela é bem profunda, assim, porque eu acho assim, o temperamento ele tem relação com um assunto que é a paragenética. Né? Todas as vidas que a gente já teve, elas vão se concentrando, digamos assim, e permanecendo de alguma forma extrafisicamente no nosso psicossoma, a princípio, né? Na consciência, mas é muito no psicossoma. A manifestação então, assim, maior é pelo psicossoma, né? É onde, né, nossas vidas humanas e de animais, etc., elas estão ali, vamos dizer, o que ficou delas. É aquilo ali, está ali. O temperamento é um resumo disso. Está muito vincado, muito forte a maneira com que a pessoa viveu essas vidas, esses costumes, né, do passado. Agora, a evolução do temperamento, isso é feito de uma maneira passiva, natural. Né? A sequência de vidas é natural. Agora, a partir de um certo momento, se torna intencional. Aí é que entra a autoevolução, quando a consciência quer evoluir. Ela não vai simplesmente passar por tudo de uma maneira passiva. Não, ela quer priorizar as coisas, ela quer escolher o que é o foco para ela, aonde ela quer estar, por quê. Isso é que está falando aqui o estudo das leis, ou seja, a autolucidez, a cosmoética e o paradireito. Quer dizer, pela lucidez, ela vai se alinhar mais também a esse fluxo cósmico, né? Da mudança, da evolução, da interassistência, da distribuição das energias, né, para o melhor para todos. E isso tem que ser lúcido, tem que ser algo feito, claro, gradualmente, né? Isso é algo que é um crescendo e nunca termina. Tanto que a gente começa agora e um dia vai ser num nível que a gente não imagina. Por aí. Professor Alexandre, mostra para a gente a revista Interparadigma.
Ah, sim, ó. Essa aqui, ó, é a revista Interparadigmas número 1. Foi a primeira que saiu em 2013. Olha, quanta Princípio da honra para descrença. nós, quanta honra vermos a primeira edição da revista Interparadigmas. E aqui Muito atrás bom. estão as outras, ó, essas revistas, essas coloridas aqui é a coleção da Interparadigmas. Muito bom. Ok, professor. Queremos agradecer muito sua participação no programa. Estamos chegando ao final. E colocar as ordens, né? Gostaríamos de contar com o senhor novamente para o próximo período, aí, desejando ao senhor um feliz final de ano. Ok? Obrigado, Muito obrigado, gente. e pode despedir dos nossos ouvintes também. Tá certo. Então, eu agradeço mais uma vez a equipe aí do programa Juriscons pela oportunidade, agradeço a todos os ouvintes aí, né, espectadores aí do programa, e eu estou à disposição também, quando vocês quiserem me convidar, pode contar comigo. Ok. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, e a professora Marilza de Andrade agradecemos a presença do professor Alexandre Zaslavski, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Também quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Arram e Eliel Queiroz, que acontecerá hoje e amanhã. Acesse juriscons.org e saiba mais, ou clique no link abaixo do vídeo. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI-AM 1320, Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.